são as aftas. A xerostomia, que é a boca seca, então pacientes idosos também, com sequelas neurológicas, desenvolvem isso. E por si só, a xerostomia vai levar a cárie, a gengivite, a candidíase, né? A mucosite, inflamação, né, da mucosa, parecida com a periodontite, uma gengivite, mas ela envolve a mucosa oral como um todo e a orofaringe, né? A endocardite e a pneumonia, que aqui também duas patologias que têm uma certa importância, né? Lógico que vai depender da situação do paciente, mas essas duas, a pneumonia por causa da aspiração, já se tem trabalhos muito sérios que mostram, em trabalhos em UTI, pacientes que não fazem higienização ou tem aqueles restos na língua, eles aspiram isso aí e tem pneumonias, né? Às vezes pneumonias até diferentes, né? Com patógenos diferentes. E a endocardite bacteriana, que na frente pode passar aqui. Aí. Ali só exemplificando, é uma gengivite, formação da gengiva, periodontite, já tem uma perda de osso. É lógico que, olhando assim, teria que fazer um raio-x, mas você vê que já tem uma retração da gengiva, uma candidíase aqui, né, ao fundo. Aqui é só para ilustrar a endocardite bacteriana, né? Que é uma doença que acomete principalmente as válvulas do coração. As mais acometidas, ou a mais acometida é a tricúspide. E a etiologia dela, relacionando a higiene oral, está lá em cima primeiro, né? Essa inflamação, a infecção do paciente na cavidade oral. Essa infecção se dissemina, às vezes aquela história, o paciente tem um elemento dental, ou ele não está fazendo uma boa higienização, às vezes eu poderia até remover esse elemento e causa endocardite bacteriana. Né? Bom, já entrando na higiene, aqui eu coloquei assim, resumidamente, o principal objetivo de se fazer a higiene bucal é remover a placa bacteriana, que hoje em dia é mais conhecido como biofilme. Biofilme é usado esse termo porque já se sabe que tem uma organização das colônias de bactéria, toda uma deposição de fibrina. Então, na verdade, aqui dá uma foto de microscopia eletrônica, né, mostrando, né, que jeito que a placa. Então, tem toda uma organização, por esse nome. E, além de remover a placa, eu quero também aumentar o pH. Na verdade, aumentar para tamponar. O pH salival está em torno de 5,3, né? É um pH ácido, mas é próximo do básico. Então, por que eu quero fazer higiene? Para tirar a placa, para evitar todas aquelas patologias e, consequentemente, aumentar o pH também. Ela pode se dar de duas formas, da forma mecânica e química, né? Da forma mecânica, a gente, de uma forma geral, conhece, né? Inclusive, a forma mecânica é a forma mais eficaz de se remover a placa e de se fazer higiene. Hoje muito se fala dos colutórios, né, os enxaguantes bucais, mas o que se é comprovado que se previne, que vai dar uma qualidade do paciente, é a higiene de forma mecânica. Aqui eu coloquei diversos exemplos, né, até por causa de pacientes que têm uma certa condição, estão prejudicados, né, da parte motora, o paciente com sequela de AVC, mas pode fazer higiene. Então tem as escovas elétricas, tem esse tipo de escova bitufo, né, que é interdental, o fio, porque a parte mecânica se compõe da escova e do fio, porque o fio, aquela região entre os dentes, a escova não chega, e normalmente é essa região que dá o problema, porque aquilo que você está vendo, você acaba fazendo a limpeza, né? Aquelas escovinhas ali são escovas de dedo, né? igual o dedal. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes é um paciente que tem uma rigidez da musculatura, você não vai ficar administrando relaxante muscular toda hora para fazer higienização. Se usa muito a gaze também é boa, mas por ela ter o formato da escova, ela mecanicamente, então você coloca ali e consegue fazer a higienização. Os raspadores linguais, aí volta a questão da pneumonia aspirativa, né? De você remover a saburra lingual, né? A língua saburrosa.
Então, de uma forma geral, a parte mecânica, né? Daí, os enxaguantes bucais, de uma forma geral, exceto o Listerine e o Periogard, que já é quase que uma medicação, a ação deles é discutível, né? Para não dizer que é perfumaria. Porque eles têm aspartame e outras coisas que não são açúcares, mas assim, a composição de uma forma geral, você pegar o Oral-B, Flax, Cepacol, tirando isso dentro do que o Listerine tem álcool, não tem uma ação que comprova, entendeu? Na verdade, quem não é paciente acamado usa, se não saber, é mais um frescor na boca, às vezes tem um mau hálito, mas vai ser uma coisa passageira, né? Num paciente acamado, um paciente com dificuldade, eu acho que de forma geral, a não ser o Listerine e o Periogard, eu acho que não tem muita necessidade. O Listerine, a questão do álcool também tem um problema. Se você usar ele muitas vezes no paciente, ele pode acabar dando lesão, não mucosa por causa do álcool. Então você teria que diluir. O Periogard já é clorexidina, a 0,12%. Então já é um antisséptico, só que ele também não pode ser usado de longa data porque você perde o paladar e outras coisas. Então, uma forma aguda, por um período de uma semana, 10 dias, você pode se usar. Agora, o resto é meio discutível, né? E aqui eu coloquei isso aí para dizer o seguinte, a questão das exodontias, das próteses da saliva artificial. A questão da exodontia também é um tema polêmico, no entanto, se você individualizar para cada paciente, você acho que pode chegar num consenso, porque é aquela questão, às vezes é um paciente que chega aí, ele tem alguns elementos e ele não está, ele tá com sono, e ele tem a previsão de não sair mais da sono. Vamos dizer que o paciente não importe uma parte estética, ele não tem esse insight da parte estética ou familiar. Eu estou colocando minha opinião, né? Será que vale a pena eu vou manter esses dentes lá, esses elementos dentais? Vou gastar com higienização, ele pode pegar uma infecção, ele pode sentir dor, então vale a pena tirar, não vale? Isso é um questionamento, entendeu? É comum em alguns casos você, até pacientes com paralisia cerebral, entendeu? Que não tem perspectiva, ou às vezes eles têm bruxismo, rangem os dentes, então é uma outra opção. Eu acho que, estou falando de higiene bucal, mas é uma coisa a se pensar também, né? Das próteses, aquele caso que eu coloquei, né? Inclusive um caso aqui foi o seu Nilson, né? O seu Nilson, que já faleceu, que quando eu tive a oportunidade de vir, mas acabou não dando certo, material, etc. E ele tinha uma ausência de alguns elementos, só que ele estava até então consciente, ele falou, seu Nilson, vamos fazer uma prótese, e ele gostou, entendeu? Perspectiva dele, mas ele é um paciente que tinha uma certa validade, entendeu? Então é a questão da prótese. São os dois lados, né? E a saliva artificial é em pacientes que têm realmente uma xerostomia grave, tem muita mucosite, muita candidíase, isso dói, se machuca, afta. Tem na forma de medicamento e tem também esse tipo de coisa, né? Eu acho que é isso aí que, resumidamente, tinha para falar. Se alguém quiser um questionamento, dúvida, está à sua disposição. Perguntas, vocês fiquem à vontade, que eu puder. De saliva artificial, como que é aplicado, indicado, se é aplicado? Certo. Normalmente, o paciente idoso, ele tem uma certa xerostomia, né? uma secura na boca. Mas, no entanto, isso aí, se ele está tendo uma dieta principalmente líquida, né? Água, fluido, não vai causar grandes males. O problema é o seguinte: pacientes, por exemplo, que sofreram radioterapia, quimioterapia, ou pacientes que tenham tido que extrair glândula salivar por causa de algum tumor, ou algum outro problema endócrino que leve o paciente a ter isso aí. Então, a não ser que você fique muito diariamente aplicando líquido, às vezes o paciente também está só por sono, você vai aplicar. Então ele funciona o quê? Eu não vou saber te falar o nome agora. É igual um mertiolate, assim, spray, e você aplica diariamente.
isso aí, conforme você vê que ele está necessitando, 5 vezes por dia, 4 vezes por dia, entendeu? Ela é uma composição próxima da saliva, entendeu? E ela é um pouco mais fluida que soro, que água, então ela fica mais tempo, ela cria tipo um filme, né? Na boca. Mas é uma coisa assim que não é tão barata, né? Eu coloquei mais para mostrar que tem, mas você pode usar de outras formas, você está hidratando, porque a mucosa seca, então o fator tampão da saliva não vai ter, começa a ficar ácido, aí você vai ter colônia de bactéria, fungo que está